Fala pessoal, beleza? Tá funcionando? Tá funcionando. Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, na volta do feriado, né, ontem o EWZ subiu 0,96, expectativa de uma abertura positiva, tal, não sei o que. Abriu realmente positivo, só que foi perdendo força ao longo do dia e o mercado, o Ibovespa fechou estável, literalmente estável, tá? E o dólar aí também fechou com uma... Esse obedeceu um pouco do que aconteceu ontem, esse fechou em queda, tá? E o que mexeu o mercado hoje? A gente pode falar que o mercado ficou dividido entre as altas de Vale e B3, né, tem peso importante no Ibovespa, e do outro lado, queda de Petrobras e dos bancos, tá? E o que a gente tem como justificativa para a alta da Vale? Minério de ferro subindo 2%, entre 2 e 3%, chegou a subir 3%, né, logo de manhãzinha, agora está subindo 2%. E o que aconteceu? Tem uma província lá na parte central da China, lá, não sei falar chinês, nem vou arriscar o nome da província. Se você quiser ver o nome lá, tudo certinho, tem o texto lá no meu Instagram, no Rafa Investir, o texto completo do fechamento, para você entender ainda mais do que foi dito, tá? E aí, é uma província importante, né, chinesa, e que voltou a construir projetos habitacionais que estavam paralisados. E a gente sabe, né, que o setor de construção é um gatilho muito importante para o minério de ferro. Então a gente tem uma combinação bem interessante, que é a justificativa que eu venho falando para vocês, que nesses níveis atuais o risco-retorno de você comprar Vale é muito bom. É muito bom, tá? E a gente vai falar sobre o papel também, tá? Então a gente tem assim, obviamente ainda é muito cedo para falar que voltou o setor de construção chinês, mas esse é um sinal importante. O preço do minério de ferro está bem descontado, né? Os estoques de minério estão caindo, não estão subindo, tá? E tem essa relação de risco-retorno que chama bastante atenção para uma compra de Vale. Eu gosto muito desse call. Sem falar também que no final em outubro, né, final de outubro, tem a questão do... Esqueci o nome, não é simpósio. Lá da parte política, né, vai eleger um novo presidente na China, enfim, né, é só oficializar o presidente atual e que provavelmente a gente deve ter novas medidas de estímulo. Então a gente tem uma combinação interessante, uma assimetria interessante de risco-retorno para compra. Eu gosto bastante, tá? E aí Vale subiu aí cerca de 1%. E o grande destaque do dia, sem dúvida nenhuma, foi B3 que entrou na carteira, né? Nossa carteira ainda não é a nossa carteira, mas na carteira que eu tenho, entrou e fazendo um bom papel, que foi o qual que eu expliquei para vocês, né? Uma empresa que, se a virada da curva de juros vai favorecer renda variável, estar em B3 nos níveis atuais, nos múltiplos atuais, faz bastante sentido. E aí, a papel segue surfando essa expectativa de queda da curva de juros. Hoje a curva de juros devolveu boa parte do prêmio que ganhou, né? E amanhã, já vou deixar aqui para você, né? 9 horas, amanhã tem IPCA, né? E vai ser muito, muito importante por conta da curva de juros. A expectativa é que mantenha esse processo de deflação. E tem que entender como é que vai ficar acima, abaixo do esperado, e em especial como está a inflação de serviços. Isso vai ser bem importante e tudo isso você vai acompanhar também lá no meu Instagram, no Rafa Investir. Saiu o IPCA, fazer o comentário sobre o resultado, impactos na renda fixa, renda variável, você vai receber tudo lá, beleza? Bom, tem essa expectativa, né, que eu falei, essa curva de juros, e não podemos esquecer, né, saiu o resumo do fluxo estrangeiro em agosto, entrada de 18 bi. Então, fluxo estrangeiro forte, né, até justificou boa parte da alta que a gente teve no mês passado. Isso, eu falei, fluxo para a bolsa, né, maiores volumes, show de bola. Tá. Do lado negativo, que pesou, né, acabou pesando no mercado. Os bancos que seguem esse processo de correção natural, né, depois do forte movimento de alta, ajuste de múltiplos, tal. Beleza, parcial, né, realiza o lucro, show de bola. E Petrobras, né, segue esse movimento de queda. Petróleo segue abaixo dos $90 o barril,
né, com os temores de recessão pelo mundo. Ontem, não podemos esquecer, caiu 6%. Tá? E o dia também foi marcado pelas decisões de política monetária, né, no Banco na Europa. O Banco Central Europeu não surpreendeu, subiu em 75 pontos e mostrou forte preocupação com relação à inflação e que esse ritmo de alta provavelmente vai ser mantido até o final do ano. Então, vai seguir apertando o passo. E nos Estados Unidos, 10h10, né, estava projetado uma fala não é discurso, uma fala do presidente do Fed, Jeremy Powell. E no final das contas, ele só reforçou o que ele disse lá no Jackson Hole, que o Banco Central norte-americano tem um objetivo nesse momento: controlar a inflação, e mesmo que isso custe crescimento, ou seja, sinalização de manutenção de aumento de juros, né? Pelo menos dia 21 de setembro, né, tem a próxima reunião, inclusive vai ser a super quarta, né, tem reunião nos Estados Unidos e reunião aqui, e essa reunião nos Estados Unidos vai ser bem importante. Quando chegar próximo, eu explico por que dia 21 de setembro vai ser muito importante a gente acompanhar, mais do que qualquer outra reunião, nem é pelos discursos, nada, é um detalhe bem importante. E aí, provavelmente vai ter esse aumento de 75 pontos e sinalizações ainda de aumento de juros. Nesse sentido, né, o Charles Even, que é o diretor lá do Fed de Chicago, ele falou o seguinte: bom, reforçou, né, só corroborou tudo que o Powell falou, que a inflação, segundo ele, tarefa número 1 do Banco Central norte-americano é combater a inflação. Tá? E também cravou 75 pontos no próximo encontro. É isso. Tá? Então, isso foi o que movimentou o mercado. Lá fora, o S&P que ontem subiu bem, subiu mais de 1%, né? Chegou a subir, o Nasdaq subiu 2%, hoje subindo 0,6%. Né? Segue esse movimento de recuperação de ontem. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que foi esse fechamento. Vou ver aqui o nosso querido Ibovespa. Vamos lá. Seguinte. Bom, Ibovespa. A gente está no ponto. Esse é o ponto que a gente tem que ficar de olho. Essa região aí dos 110 mil pontos, para arredondar, né? 110, 109 mil pontos. Essa faixa aqui. Por quê? Primeiro, por onde passa a média móvel de 21. E aqui, que é o mais importante aqui, graficamente falando. Tá vendo que tem um M de maravilhoso aqui, uma região de topo, região de resistência, né? Que é essa região aqui importante de resistência, de maio e de junho. Isso aqui é um ponto de atenção de uma sinalização de topo. O que a gente tem que ter de olho? O que a gente tem que pensar? O mercado está em tendência de alta no curtíssimo prazo? Está. Então, pode ser que isso aqui possa ser anulado. Beleza. O que o IFR diz pra gente? Não diz nada. O que o volume diz pra gente? Que o volume ainda é comprador. Então, dito tudo isso, qual que é a decisão a se tomar? Por enquanto, é compra. Né? Enquanto acima desses 109 mil pontos, é compra. Precisa romper esses 112 para buscar os 114 mil pontos. Tendência de alta. A favor da tendência de alta de curtíssimo prazo, a favor do volume, que é um volume de compra, e respeitando o gráfico. Beleza, tranquilo. Lembrando que no curto prazo não tem uma tendência definida. Então, por enquanto, ainda é compra. Aí que eu falei para vocês. Eu coloquei B3, que eu acho bem interessante. Os papéis de construção. Hoje, mais uma vez, né, destaque de alta para o papel de construção Tenda. Né, um papel que se beneficia bem nessa questão de curva de juros, papel com múltiplo bem barato e que está passando e que o mercado vem preferindo essas construtoras que atingem uma faixa de renda menor porque não tem tanto tanto estoque, né, e lançamento projetado, é muito mais na demanda, né? E tem também a questão do auxílio, né, da Casa Verde e Amarelo. Então o mercado vem priorizando essas empresas. Tenda em especial, eu penso muito, eu não gosto da empresa, né? A empresa passa por diversas dificuldades de caixa, mas já está bem descontado muita coisa. Aí tem MRV, que o pessoal gosta bastante. A melhor empresa desse setor, de ser renda mais baixa, é Direcional. Mas não dá para comprar Direcional a R$15.
Tem que esperar voltar para 12 aqui. Não dá para comprar aqui. Quer dizer, se você quiser comprar, não tem problema nenhum, mas o risco-retorno não tá difícil de encontrar um bom risco-retorno aqui. Mas esse é o papel para deixar na mira, direcional. Beleza? E Cyrela, que é o meio do caminho bem legal. Não tá tão alavancada, né? E é um meio do caminho bem legal. Aqui é um imperdível esse preço, R$14,30 com R$14. É um ponto muito forte de suporte. Tranquilo? Beleza? Aí, B3, né? Só para seguir, o papel segue ainda. A gente segue aí comprado, né? Enquanto ficar acima desses R$12, segue comprado. Tem que romper esse 13,30. Tranquilo? Vale. Bom, é o seguinte, né? A gente já vem comentando, né? Como eu comentei para você do minério de ferro, o papel está no suporte extremamente importante e deixou mais um candle de indefinição por aqui, tá? Por que eu não compro agora, né? Por que eu não compro agora? Eu quero comprar o papel, acho que eu falei para você, o risco retorno para comprar agora é bem interessante, mas isso que eu acho é o que o mercado está dizendo? É que o gráfico está dizendo? Não está dizendo isso. Então eu tenho que esperar. Não adianta, o mercado é uma coisa, você tem que ir junto com ele, né? Trabalhar junto com o mercado. Não adianta você achar que tá bom, que o preço é bom, que não sei o que, se o mercado tá falando para você que vai continuar caindo. Não adianta, você vai só se machucar, né, em relação a isso. Então, eu preciso de um sinal de compra mais importante. Por enquanto, volume na compra, zero volume na compra, né? A venda aqui vem forte ainda. Então eu vou esperar confirmar um candle de reversão. Se confirmar um candle de reversão, especial com gap de alta, eu quero comprar. Eu estou muito mais aqui, tá? Muito mais propenso a comprar um rompimento dessa média móvel de 21, que vai formar o pivô de alta, vai formar esse fundo duplo, né? Ou fundo triplo aqui, dependendo, do que tentar adivinhar fundo, tá? Mas aqui eu estou muito mais comprador do que vendedor. Essa é a minha questão. Beleza? Um papel que caiu bem não, né? Mas é um papel que eu quero colocar na minha carteira, em especial pela perspectiva de dividendos para o ano que vem, né? Eu tenho um yield projetado aí próximo de 8 a 10%, né? Gerdau, mas nessa região dos 22, 21 reais, tá? E outro papel que eu quero colocar na carteira, eu estou estudando. Depois vou fazer explicar um pouquinho melhor do case, né? Telefônica, mas basicamente, só para resumir, uma das coisas que eu tô fazendo a tese e que me chama mais atenção Telefônica é 2 vezes mais, né, o market cap, né, é 2 vezes maior do que TIM e tá valendo a mesma coisa que TIM, tá dando um yield de 8% nesses níveis. Então, para mim, aqui é um ponto de compra bem interessante mesmo, tá? Beleza, falamos do Vale, falamos de P3. Do outro lado, Petrobras. Se você está comprado em Petrobras, né, o gap de baixa com volume acima da média foi um movimento importante. Aqui a gente tem um sinal de topo bem claro dentro da análise técnica, tá? Bem claro. Se você não fez parcial ainda, não quero fazer parcial de Petrobras, eu quero um sinal gráfico para fazer uma venda, fazer uma parcial. Espero o fechamento dessa semana. Se fechar com esse candle negativo, né, em especial, né, continuar esse movimento de baixa, né, fechar aí mais próximo do R$31, R$31,40, vai confirmar esse candle de reversão da semana passada. E aqui você tem, aqui é um ponto de fazer parcial pelo semanal, tá? Não estou nem pelo diário, pelo semanal. E pelo diário, a grande justificativa vai ser gap de baixa, com volume acima da média, e confirmação da perda da média móvel de 21. Então, tem argumentos para fazer parcial nesses níveis bem, assim, como falar assim? Bem estruturados, né? Rafael, eu quero aproveitar isso, quero vender. Se você quer aproveitar essa eventual queda, eu faria ver opções, compraria trava de baixa, alguma coisa nesse sentido, beleza? E os bancos, né? Os bancos seguem o movimento de correção. Banco do Brasil confirmou um topo importante. Tomara que volte para esses 37, 36 reais para a gente poder comprar mais um pouquinho. Eu tô de olho
Itaú, mas Itaú não consegue, não, segue acima desse R$ 25, acima desse R$ 26 aqui. Quero comprar Itaú mais próximo do 25, 24. E se eu zerei Bradesco aqui nos 19 e pouco, porque o múltiplo não justifica. Mas se eventualmente Itaú corrigir meio que de lado, Bradesco acelerar a venda, né, e voltar aqui para esses 18, 17, onde a gente eventualmente faz compras, eu vou comprar Bradesco de novo. O que importa é o múltiplo mais interessante, é o múltiplo. E tem Santander, mas Santander, entre todos aí, é o que está menos exposição, não vale a pena. Nesses níveis aqui, só se voltar para cá, só se voltar para cá R$ 26, tal. Nesses níveis aqui, não sei se vale a pena comprar. Tá? Sinceramente, não vejo tanto a atratividade. Se você quiser comprar, sem problema nenhum, né? O importante é que não pode ficar abaixo desse 28,80. Tranquilo? Bom, o que mais que a gente tem aqui de destaque hoje? Falando das principais destaques de alta, destaques de baixa. Vamos ver aqui, pessoal. Bom, falamos de Tenda, Magazine, né? A queda da curva de juros. Aqui, graficamente falando, né, o papel segurou na média móvel de 21. Se superar a máxima, espaço para retornar para a região dos 4,70, 4,90. Né? Mesma coisa que via varejo. Se conseguir romper esses 3,10, 3,20, hoje foi com bom volume na compra, também espaço para voltar para 3,40, 3,60. Eu não gosto dessa composição de e-commerce brasileiro, que é produtos com ticket alto, que você precisa se endividar ou se alavancar, né, no caso crediar, essas coisas, para comprar, né, no nível que a gente está de juros, essas coisas. Não sou muito fã não, sou bem sincero, né. Prefiro comprar, né, a gente já vem carregando essa posição desde os R$ 21 Vivara, né. Então, se voltar a Vivara para os 24, 23, a gente volta a comprar o papel. Prefiro guardar caixa e esperar. Mas se você quiser tomar esse risco aí de Magazine ou de via varejo, vá com capital pequenininho e respeite bem seu stop loss. Beleza? Tranquilo? Do outro lado negativo, que a gente chama Marfrig, né? Saiu um relatório comentando sobre queda de vendas de carne bovina, né, para os Estados Unidos, para a China, Estados Unidos, para a China em especial saiu, e para os Estados Unidos a gente vinha falando, e até que a gente falou, tem um sinal de compra aqui em R$13, por que eu não compro? Porque os Estados Unidos está em desaceleração, expectativa de queda de venda de carne nos Estados Unidos, a gente teve na China também um sinal hoje, né, um relatório falando sobre isso. Então, assim, é uma coisa que eu venho pensando, né, até na construção do meu portfólio. Eu estou muito mais propenso a buscar coisas mais mercado interno do que externo nesse momento, né? Estados Unidos em processo de desaceleração econômica, com aumento de juros, Europa tá tudo cagado, né? Então eu estou evitando, eu estou muito mais para o nosso interno. A única coisa que me chamou bastante atenção hoje, e que depende dessa questão de commodities, e commodities é difícil às vezes ficar dependendo do preço, né? E aí eu preciso dar uma olhada como é que tá o milho e a soja, o algodão. SLC. Por quê? O papel tem tendência de alta no curto prazo, né? Ele fez esse movimento de alta, tá voltando na média móvel de 72, último topo rompido, né? Aqui nesse 45,50. Esse aqui eu gosto de pensar numa compra no papel nesses níveis aqui. Vamos ver. É um papel que eu estou monitorando para um swing trade, beleza? Dos shoppings, né? Vamos esperar voltar aqui, ó. Eu estou muito atento para Multiplan, né? Quero muito que confirme a perda desses R$24 e que, se for fechar esse gap, né? Aqui, ó. Se voltar para essa região dos R$23 aqui, eu compro sem pensar muito, tá? Então, deixa marcado os shoppings aí, em especial Multiplan, tá? 23, 25. Saiu umas pesquisas de vendas de shoppings
Ainda está indo bem? Está indo bem, mas deu não uma desacelerada forte, mas deu uma desacelerada. Aí abriu o caminho para essa queda de hoje do setor. Tranquilo? Beleza? Bom, de papel é isso. É isso que eu queria conversar com vocês. Só isso aqui também que eu estou de olho. Intelbras, nesse 27. Estou estudando um pouquinho da empresa. Estou estudando porque deu boas alegrias aqui no IPO, né? Um dos únicos IPOs. A empresa é líder, cara. Se for para comprar qualquer coisa é tecnologia, né? Mas querendo ou não, vende para casa, segurança, essas coisas. Cara, empresa líder do setor. Então, é isso que eu quero buscar. Se eu for comprar alguma coisa de varejo, Brasil, economia brasileira, eu quero comprar. E as empresas da Bolsa, grande parte, né, são líderes dos segmentos, eu quero buscar isso. Né? Então, o Brasil é uma opção interessante também. Beleza? Bom, vamos falar da doletinha? Qual que foi o ajuste de hoje? Vamos lá. Né? Onde está a doleta? Doleta tem um bom suporte nesse 160, 170, né? E tá com uma resistência bem importante, a gente já vem falando desse 280 com 300. Tá, então o dólar tá travado por aqui e aqui, né, chegando perto dos 280, 290, é um ponto que vem encontrando venda, né? E chegando perto do 100, do 160, do 200, 180, vem contando um suporte mais importante. Então, trabalhar nesses extremos. Show de bola. Tá. Ajuste de hoje. 241. Né? Hoje, olha, bateu no ajuste, 241 e foi. Bateu no ajuste e devolveu tudo. 241. Tá fechando muito próximo do ajuste. Muito próximo do ajuste. Hoje foi um dia, deu para trabalhar bem, né? A favor da tendência. Deu para trabalhar bem a favor da tendência, né? Aqui nesse 38 e tal. E como é que a gente está fechando? Né? A gente está fechando praticamente na abertura de hoje. No ponto que fez o suporte hoje, né? Vem depois aqui à tarde, né? Mostrou o suporte e vem sustentando esse patamar. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem o setup. Se eu for pensar aqui, fazer a mesma coisa que eu fiz na abertura. O setup está vendido, ficou abaixo desse 40, 39, é buscar venda. Né? Então, se abrir abaixo desse 35, 34, ainda é buscar venda, né? A favor da tendência, abaixo do ajuste, abaixo da abertura, show de bola. Se abrir rompendo esse 45, não tem mais venda, pessoal. Não tem mais venda. Aí é mudar a cabeça, esperar um pullback para comprar perto da abertura, tá? Então, aqui é operar um rompimento. Se abrir no meio do caminho aqui, vai ser meio difícil, né? Vai ser meio difícil. Aqui é operar um rompimento, tá? Ou operar um rompimento daqui, ou operar esse rompimento aqui. Tá fechando num ponto muito crucial, tá vendo? Aqui, ó, um ponto muito forte. Então, tem que entender qual que vai ser o direcionamento a partir da abertura. Tá? Não dá para traçar qualquer coisa fora disso, ou acima do 44, 45, ou abaixo desse 34. Se abrir meio que de lado aqui, é esperar, e aí vai ser uma abertura mais chata. E, como eu falei para vocês, 9 horas tem o IPCA, isso pode trazer uma volatilidade adicional. Pode não, vai trazer uma volatilidade adicional pro dólar. Beleza? Beleza? No break aqui tá falando pra mim. Vamos embora. Então, eu vou embora. Te vejo amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, aqui na sala do Neto. A gente vai fazer a abertura, né? Vai ter boa volatilidade por conta do IPCA, então não perca a abertura. E final do dia você tem o nosso fechamento. E tudo sobre o IPCA você vai acompanhar lá no meu Instagram, no Rafa Investir. Beleza? Tamo junto, grande abraço, um ótimo final de noite e até amanhã.